Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do verso 10 ao 19. Atos, capítulo 9, do 10 ao 19, a visita de Ananias. A palavra do Senhor diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Até aqui. Nós vamos orar nesse momento, pedir aí que o Espírito Santo venha nos direcionar neste momento. E ao mesmo tempo, aquele irmão que quer receber uma oração em uma situação específica em sua vida, por favor, queira se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração intercessória, vamos orar em favor das famílias que estão enlutadas e vamos também orar em favor de nós, para que Deus venha falar conosco por meio dessa palavra, desta pregação. Vamos orar nesse momento. Ó soberano Deus, Tu és o Deus que cuida de nós. Entregamos nossas vidas sob os Teus cuidados e lançamos nossas ansiedades diante de Ti, porque cremos que Tu tens cuidado de nós. Aqui está o Teu povo, em um simples gesto de se levantar, mostra o quanto depende de Ti, o quanto dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Entregamos agora, ó Deus, a situação particular do coração de cada um que aqui está. Olha com misericórdia e em nome do Senhor Jesus envia o Teu socorro de um modo particular. Entregamos a nossa irmã Jalile, que perdeu a sua irmã. Conforta aquele coração, bem como de todos os familiares. A família Palmeira também, ó Deus, a pessoa da Dirce, os filhos, netos,
Conforta aqueles corações e conforta o nosso coração também em razão desta perda. Meu Deus, o Senhor tem nos mostrado que a nossa vida, ela é passageira, que nós somos frágeis, que a nossa estrutura, ela é perecível. Por isso que nós recorremos a Ti. Olha, ó Deus, com misericórdia, com graça e com compaixão para as nossas necessidades. E agora, ó Deus, nós cremos no Teu poder de enviar o Teu bálsamo também por meio da Tua palavra. Que seja uma noite que sejamos visitados por Ti. A Tua palavra é poderosa, a Tua voz tem o poder de despedaçar a penha. A Tua voz ressoa como um trovão. Em algumas circunstâncias, Tu te manifestas como um cicio, uma brisa suave, agradável. Mas visita-nos nesta noite, ó Deus. Apresentamos a nossa ignorância diante do Teu trono. Ilumina os nossos olhos, dá discernimento às nossas mentes. Exorta-nos pela Tua palavra, ó Deus. Que sejamos agora, ó Deus, levados ao ponto mais tênue dos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós queremos receber o despejo da Tua revelação poderosa à nossa alma. Fala com o nosso espírito, ó Deus. Opera poderosamente por meio da Tua palavra. Reveste-nos de autoridade, de poder. Nós dependemos disso em nossas vidas. Assim oramos, no nome precioso e santo do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Um discípulo chamado Ananias. Um discípulo chamado Ananias. Eu fiquei por muito tempo meditando em uma frase que em alguma situação eu ouvi, e talvez tenha até lido também, e essa frase dizia o seguinte: que Deus tem muito mais para fazer em nós do que para fazer por meio de nós. O que nós podemos entender a partir dessa meditação, a partir dessa reflexão? Nós sabemos que é natural que todo crente, que todo aquele que é nascido de novo, tenha sobre os seus ombros a responsabilidade de desenvolver, de desempenhar um determinado ministério. Quando nós, os crentes, nos achegarmos diante do trono de Deus, para prestarmos conta do que fizemos e do que deixamos de fazer, mesmo na graça, não mais para receber juízo, porque já passamos da vida para a morte, mas para prestarmos contas, daquilo que nós, das oportunidades que nós ou aproveitamos ou desperdiçamos. Ninguém poderá alegar que não recebeu nenhum talento, que não foi capacitado, que não tinha um ministério na igreja, porque a todos nós, Deus nos fez sacerdotes, Deus nos deu dons, talentos. Mas o grande perigo é quando nós buscamos enveredar automaticamente para o lado do exercício de determinado ministério, sem primeiramente estabelecermos um pavimento de obediência, de serviço, de temor a Deus, tendo em vista que a nossa vida com Cristo começa a partir do momento que nós nos dispomos a receber todas aquelas graças que Pedro, em uma de suas cartas, fala no capítulo 1, versículo 3, que nos têm sido doadas, todas aquelas coisas que nos conduzem à vida e à piedade, e a vivermos uma vida de submissão. Então, eu comecei a meditar naquela passagem de Jesus chamando os apóstolos, lá em Lucas 6, do verso 12 em diante, que Ele chamou os apóstolos, mas o contexto ali, a pontuação é a seguinte: Jesus passa toda uma noite orando, clamando a Deus, e no amanhecer, Ele chama os discípulos, a quem os enviou como apóstolos. Veja bem, antes de serem enviados, antes da missão apostólica,
eles tinham que encarar a condição de discípulos, ou seja, aquele que aprende, aquele que ouve, é o aluno, como nós estamos aí acostumados a aprender. E aqui estava Ananias, e é interessante que você ouve falar deste Ananias aqui, na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, você só ouve falar sobre Ananias no contexto da história daquilo que Deus fez com Saulo, que veio a ser Paulo. Ananias entra, na maioria das vezes, como um coadjuvante da história de Paulo. Mas nós muitas vezes não paramos para pensar no papel importante que esse homem ocupou na vida do próprio Paulo, e sendo um instrumento nas mãos de Deus. De modo que a relação de Ananias com Deus e o exercitar daquilo que Deus o chamou para ele fazer, nos trazem aqui uma lição, um despertamento sobre a nossa vida como discípulos do Senhor Jesus Cristo. E a história começa da seguinte forma: havia em Damasco, não era em Jerusalém, não era em Antioquia, era em Damasco, cidade da Síria, um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse à vista. Esta foi a ordem. Agora vamos ver aqui qual que foi a indagação de Ananias no versículo 13, para entendermos bem isso daqui. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Veja bem, Deus já havia feito uma obra no coração de Saulo. Saulo, um religioso, um fariseu, um perseguidor da igreja do Senhor Jesus, muito embora lá na frente ele vai dizer que ele tinha um zelo, mas sem entendimento. E agora este Saulo, que assolava toda a igreja, que perseguia, que tinha um desejo de destruição para com a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo do caminho, agora Deus vem e fala com Ananias: Ananias, dispõe-te, vá até um lugar chamado Rua Direita, na casa de Judas. Saulo estará lá naquela localidade. E ele apresenta essa contra-argumentação. Espera aí, mas não é esse Saulo que vive a perseguir os cristãos, que já estava com autorização em mãos para levar presos todos aqueles que invocam o teu nome? E aqui nós vemos no versículo 15, o Senhor falando com ele: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que Ananias tinha uma vida de relação com Deus. O nosso discipulado, ele começa a partir do momento em que nós temos uma vida de comunhão com Deus. Veja que quando o homem cai em pecado, lá no Éden, que desobedece, e o homem se esconde, e Deus vem, no cair da tarde, na viração do dia, e visita Adão, e chama pelo seu nome: Adão, onde você está? E ele diz o seguinte: porque estava nu, tive medo e me escondi ao ouvir a tua voz. Esse onde estás começa todo o agir de Deus, indo em busca do homem pecador, dizendo: onde estás? Onde você está escondido? Por que você se esconde? Qual é o motivo do seu medo, da sua vergonha? Porque o pecado deve trazer isso no coração do homem. Deixa ele arredio, amedrontado, quando ouve a voz de Deus. E ali foi prometido o Senhor Jesus,
que viria para destruir as obras do diabo, lá em Gênesis 3,15. E o que aconteceu? Foi que o pecado criou uma barreira entre a criatura e o Criador. Mas Deus tem agido no sentido de trazer de volta esse homem pecador à sua comunhão. Por isso que quando o indivíduo ouve o evangelho da salvação e crê nesse evangelho e é selado com o Espírito Santo da promessa, como está lá em Efésios 1,13, ele não é só apenas isento da condenação eterna que ele merecia. Deus não se contenta em apenas nos livrar do inferno, mas além disso, Ele quer nos tirar da perdição e quer ter conosco uma vida de íntima comunhão. Ele não quer nos tirar do vermelho, mas Ele quer abrir uma vasta linha de crédito para que nós possamos ter comunhão com Ele. E Deus não se agrada de um coração demagógico, porque veja bem, quando Ananias ouviu aquela ordem, achou assim uma ordem um tanto quanto estranha, ele abriu o seu coração. Espera aí, mas não é esse Saulo? Eu lembro da história, ainda hoje nós tocamos nessa história lá na escola dominical, que quando aquele anjo trouxe a notícia para Maria, de que ela haveria de dar à luz, e ela, com um coração muito sincero, ela abriu esse coração diante de Deus. Mas como será isso? Eu nunca tive relacionamento com homem nenhum. E é a oportunidade que aquele anjo fala que aquilo ali era uma obra sobrenatural, uma obra do próprio Espírito Santo. Deus não se permite ser questionado com relação à sua conduta. Mas Deus se agrada quando nós demonstramos a nossa incompreensão, quando nós confessamos que não estamos entendendo. E nessa relação de discípulo, de mestre e discípulo, nós vemos Deus falando, entrando com a ordem, e o discípulo também se dirigindo a Deus. A nossa vida com Deus, Deus fala conosco e Deus também se agrada de ouvir a nossa voz, o invocando, falando com Ele. Por isso que quando nós vamos orar, nós não precisamos de subterfúgios, nós não precisamos de intermediações humanas, você não precisa ir a um confessionário, você não precisa de um ministro, você não precisa de 318 pastores para orar em seu favor, mas você tem a presença de Deus direta, porque o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, e você tem um novo e vivo caminho aberto diante de você, porque há um só Deus e há só um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. E Ele é a ponte que nos liga, que nos leva de volta a Deus. Se você estiver sentado à beira da sua cama e você estiver falando com Deus, Deus estará te ouvindo. Você não precisa mudar a entonação da sua voz, decorar orações. Porque muitas vezes há certas dissimulações, o sujeito fala de um jeito, daqui a pouco quando é para orar, muda totalmente a sua maneira de falar. Deus se agrada da nossa sinceridade. O discipulado começa com a nossa comunhão. Deus falou com Ananias, e Ananias invocou, e Ananias apresentou aquele questionamento. Mas em seguida, Deus falou pela segunda vez: vai, porque este é para mim instrumento escolhido. Ele vai ser escolhido, ele é escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E o versículo 17 é bem direto, e diz o seguinte: então Ananias foi. Ananias foi. Diante da primeira ordem, entendamos aqui, Ananias apresentou de uma maneira muito sincera a sua dificuldade de entender aquela situação. Mas diante da segunda ordem, Ananias não titubeou. É como se um pai chega para o filho e diz o seguinte: vai. Aí o filho apresenta o mas dele, tal, e o pai fala o seguinte: vai. E quando ele fala pela segunda vez, é bom ir.
E quando o nosso Deus, depois de nós apresentarmos nossas contra-argumentações, Ele reitera o vai, não é bom negócio não ir. Então, Ananias foi, e quando chegou naquela localidade, ele já observou Saulo e o chamou de irmão. Saulo, irmão, olha só o coração acolhedor. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, além do discípulo ser aquele que tem comunhão com o seu Senhor, com o seu Mestre, esse discípulo é aquele que se propõe sempre a obedecer, mesmo que ele não compreenda totalmente. Você já imaginou aquela ordem que Deus deu para Abraão, lá em Gênesis 12? Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é uma ordem. E Abraão estava em Ur dos Caldeus, se dirigiu para Harã, o pai dele faleceu ali, mas havia uma promessa: de ti farei uma grande nação, mas estava tudo no futuro. Te abençoarei, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, se você for olhar lá no capítulo 11, depois no 12, você pode entrar, de Hebreus, você vai ver que o escritor fala o seguinte, que pela fé Abraão saiu para uma viagem sem saber para onde ia. O que levou ele a sair, dar o primeiro passo, foi a fé. E o que vai evidenciar a nossa fé, amados irmãos, é a nossa obediência. Uma vida de fé é marcada por uma vida de obediência. Por isso que o crente, ele não é aquele irresponsável. O próprio Jesus falou sobre isso, que aquele que vai construir, ele tem que primeiramente sentar para fazer os cálculos, para fazer o orçamento, para que a obra não fique pelo meio do caminho. E quem idealizou venha a ser taxado de incompetente. E essa é a insensatez. Mas todo aquele excesso de cuidado, quando nós vivemos escravos da lógica humana, dos cálculos humanos, nós também não vamos ser agradáveis aos olhos de Deus. Nós vamos caminhar para o lado oposto ao lado da fé. Nós vemos o juízo de Deus vindo sobre Davi. E Deus deu a ele a oportunidade de escolher 3 formas diferentes de juízo. E ele com certeza prefere cair nas mãos do próprio Deus. Agora, alguém lembra o que levou Deus a impetrar esse juízo contra Davi? Por quê? Qual que foi a razão? A razão foi porque Deus não autorizou que ele levantasse um censo. E ele desobedeceu e ele fez. E quando ele fez isso, ele demonstrou que ele estava confiando na quantidade de soldados que ele teria à sua disposição para ganhar aquela guerra. E o que Deus queria mostrar para ele, queria deixar claro, é que aquele que garantiria a vitória daquela peleja era o próprio Deus, não era a força, não era o potencial humano. Então, nós vemos aqui que o discipulado tem a ver com uma vida de obediência, de pronta obediência, mesmo que nós não venhamos compreender todas as esferas desta ordem de Deus. O discípulo é aquele que obedece, que em ouvindo a voz de Deus, ele procura obedecer. Agora veja bem aqui, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, o próprio Deus que operou a obra de conversão, de novo nascimento em Saulo, agora fala com Ananias, e Ananias vai até onde está Saulo, e ele tinha ali 2 missões: orar para que a visão de Saulo pudesse ser recuperada, e para que o próprio Saulo fosse cheio do Espírito Santo. E o verso 18 diz o que aconteceu. Imediatamente
lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. O discípulo, quando se propõe a cultivar essa vida de íntima comunhão com o Senhor, quando se propõe a obedecer, a dar sempre um passo de fé, a materializar a sua fé através da obediência, ele com certeza vai ser aquele que vai ser um abençoador de vidas, vai ser um canal das bênçãos de Deus para as outras vidas. Se você pensa que ser discípulo é apenas uma relação entre você e Deus, Deus e você está enganado. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que, uma vez que cultiva uma vida de comunhão com Deus, ele também se coloca à disposição de Deus para ser instrumento nas mãos das outras pessoas. Olha só o que Paulo veio a se tornar. Paulo veio a ser um apóstolo, ele foi um desbravador, ele abriu novas portas, ele se preocupou em não edificar sobre fundamento alheio. Teve uma história fenomenal de vida, devotada à pregação do Evangelho. Tanto que é isso aqui, ele é para mim instrumento escolhido. Tanto que a vida de Paulo, lá no final da segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: eu já estou sendo entregue por libação, mas eu tenho algo comigo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Mas para que Deus fizesse de Paulo uma pessoa desta forma, um homem altamente usado pelas suas mãos, Deus enviou Ananias. Ananias foi uma bênção na vida deste homem, na vida de Paulo no começo. E Deus usou aquela vida, a vida de Ananias, para que Saulo tivesse a sua visão restabelecida, e para que Saulo buscasse a Deus e fosse cheio do Espírito Santo, para que uma vez cheio do Espírito Santo, pudesse sair a proclamar as boas novas do Evangelho. E diz que depois dele ter se alimentado, ele sentiu-se fortalecido, a própria pessoa de Paulo. Paulo permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Haviam mais discípulos ali, além de Ananias. A palavra discípulo aparece lá no começo e agora aparece no plural aqui. O discípulo Ananias, e haviam outros discípulos por ali. Pois bem, irmãos, eu quero concluir essa palavra nesta noite dizendo o seguinte: você, com certeza, deve ter noção de como Deus quer te usar. Existem muitas pessoas que estão preocupadas com nomenclaturas, presbítero, pastor, diácono, ministro de louvor, presidente daqui, presidente dali, moderador de lá. Mas se você for olhar para a vida de Ananias, você não vai ver nenhum título dessa natureza. Ananias não era um presbítero, Ananias não era um diácono, Ananias não era um apóstolo, não era Pedro, não era Paulo, não era Tiago que estava aqui, era um Ananias. E quem sabe Deus se chamou para ser não um Paulo, não um Pedro, não um Tiago, mas para ser um simples Ananias. Mas esse homem era um Ananias que era um discípulo do Senhor Jesus. Hoje nós estávamos falando exatamente sobre o perigo do indivíduo chega na igreja hoje, amanhã já dá um púlpito para ele, e Paulo se preocupava muito com isso, a ponto de dizer o seguinte: não ponhas precipitadamente as mãos sobre a cabeça de ninguém. O indivíduo que vai assumir um posto de liderança na igreja do Senhor Jesus não pode ser neófito. É uma palavra não muito bonita, mas é aquele debutante, o que chegou ontem. Sabe por quê? Porque tem muita gente atrás de título. Quer ser Paulo, quer ser Pedro, quer ser Davi, mas não se preocupou primeiramente em se solidificar como discípulo do Senhor Jesus, aprender os elementos principais. O escritor aos Hebreus chama a atenção das pessoas, dizendo a alguns cristãos que já eram para estar avançados,
não precisavam mais de ensinos sobre os elementos, as coisas elementais, batismos, as coisas elementares do cristianismo. Mas porque não progrediram, tiveram que voltar no início. Às vezes nós nos vemos diante das aulas da escola dominical e a gente se vê diante de determinadas perguntas que eu não acredito que a pessoa depois de 10, 15, 30 anos tem coragem ainda de levantar aquele tipo de pergunta, aquele tipo de questionamento. Porque ainda não se preocupou em ser discípulo. Já até comentei isso aqui com os irmãos. Havia um determinado grupo que estava falando, se propondo a querer formar aí um grupo de estudo teológico, de teologia. E eu falei para eles o seguinte: é muito boa essa iniciativa, mas o que tem que falar para esse povo é o seguinte: primeiramente, já se preocupou em ler pelo menos uma vez a Bíblia inteira? Porque às vezes você quer estudar sobre aquele assunto e não tem o conhecimento elementar, que é o mínimo necessário. Como você vai estudar sobre Deus, que é teologia, um estudo da revelação de Deus, sendo que o principal livro que fala sobre ele, você nem se preocupou em ler? Será que nós estamos, assim, dando o espaço necessário para a leitura da palavra de Deus? Aí falamos que não sobra tempo, não vai sobrar de jeito nenhum, porque nós não colocamos como algo prioritário nas nossas agendas. E não vai sobrar mesmo. Por quê? Porque falta esse nosso espírito de sermos coadjuvantes. De que se Deus quiser fazer de mim um Paulo, Ele pode fazer um Pedro, ou quem quer que seja, mas isso aí é o final, isso aí é para lá. O primeiro passo é o ser um discípulo, é o aprender a ouvir, é o ter comunhão com Deus, é obedecer com fé, mesmo que eu não entenda, é eu entender que Deus me chamou para eu abençoar pessoas, para eu trazer visão àquelas pessoas que não enxergam, a estimular pessoas a serem cheias do Espírito Santo, como Ananias assim o fez. Quando nós estamos sempre preocupados em pregar o Evangelho, quando estamos preparando as nossas aulas de escola dominical, eu pelo menos tenho usado um lema comigo. Então, se eu tenho uma lição para dar, e essa lição, ela fala sobre um determinado assunto, então a primeira leitura que eu devo fazer daquela lição, eu tenho que ler na condição de aluno. Mesmo que eu saiba todas aquelas passagens de cor, quem sabe eu vou ler o texto básico, eu vou ler aquela referência, eu tenho que aprender aquilo que Deus está falando comigo. Porque quando nós estamos periodicamente pregando, dirigindo escola dominical, ensinando, dando estudo, nós estamos correndo perigo em lermos a Bíblia e aplicando sempre para os outros e nunca para nós. E correremos o risco de enxergarmos o cisco no olho alheio e não chegarmos à conclusão que pode estar tendo uma trave muito grande nos nossos olhos. Então, meus irmãos amados, neste dia 1º de agosto do ano de 2021, esse mês de agosto que nas nossas igrejas nós nos lembramos do mês das missões, de proclamar esse evangelho que salva, que restaura e que perdoa. Jesus te chamou para fazer discípulos, mas você jamais poderá fazer discípulos se você primeiramente não tiver uma disposição discipular, se você não for um discípulo genuíno dele. E como que você vai demonstrar isso? Cultivando uma vida de intimidade, de comunhão. Eu fico vendo todas essas pregações, às vezes eu vejo tantos documentários falando sobre coisas, sobre autoconhecimento teológico, que são altamente aproveitáveis, mas aí eu fico pensando, quanto tempo faz, será que essa pessoa que fala tão bem, com tanta propriedade,
sobre a instituição da religião cristã de Calvino, os 5 solas da Reforma, será que essa pessoa, ou quem sabe qual foi a última vez que essa pessoa dobrou o seu joelho e teve um vasto tempo de oração e falou com Deus, mas falou com Deus com convicção de que estava em sintonia com o Pai, que Deus está ouvindo. Ele parou realmente para ouvir a Deus falar no coração dele, como aqueles no caminho de Emaús, quando aquele homem falava conosco, porventura não nos ardia o coração. Muitas vezes o mundo da religião, a academia teológica, é uma grande ilusão, pode ser um grande teatro, mas tudo começa aqui, é no Ananias, em ser discípulos, é ouvir Deus, é falar com Deus, é obedecer a Deus, é abençoar pessoas, é ir em busca dos cegos, é estimular pessoas a serem cheias do Espírito Santo. Que Deus faça de você, de mim e de nós, discípulos dele, para a glória, para a honra e para o louvor do seu nome. Amém. Hino 110. Vamos nos colocar de pé. Fala do dia em que Cristo nos encontrou pela sua graça.
Nós vamos orar nesse momento, agradecer a Deus. E se porventura alguém que está nos visitando, que ainda não conhece, não teve a experiência que o Senhor é bondoso, a experiência com o Senhor Jesus, quem sabe seja essa oportunidade que Ele está te dando para você começar a sua carreira como discípulo do Senhor Jesus. Se alguém quiser abraçar esta fé e quiser mais informações sobre o Senhor Jesus, pode nos procurar qualquer irmão, que com certeza nós vamos cumprir a nossa obrigação de fazer discípulo e ensinar a você tudo quanto o Senhor Jesus nos deixou para que ensinássemos. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade que Tu nos destes, onde o Teu nome foi invocado. Nós cantamos para Ti. Nós oramos crendo que Tu estás conosco, nos ouvindo. E nós podemos também ouvir o Teu recado. Que nos preocupemos em cultivar a beleza do que vem a ser a comunhão contigo. Em nos sujeitarem a ouvir a Tua voz de ordem, obedecer, mesmo que não compreendamos todas as nuances da ordem que Tu nos dás. Mas que nós também tenhamos essa disposição de abençoar vidas, de ser um instrumento nas Tuas mãos, para que outras pessoas possam entrar nesse empreendimento de ganhar almas, mas que primeiramente passe pela oportunidade de nós sermos bênçãos nessas vidas, ó Deus. Levanta, ó Deus, discípulos do Senhor Jesus. Dá-nos essa disposição em sermos Teus seguidores, incondicionalmente. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.